Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Diário de Vacaria. Mais uma vez a gente está escrevendo uma página muito importante e hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios Rejane Adames. Rejane, seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, o prazer é todo nosso. A gente está muito feliz que tenha aceito esse convite para falar sobre uma coisa que é super importante. A gente fala da saúde, né, do médico, mas a gente quer falar também da saúde mental, né? Que é a saúde lá que a psicóloga atende, né? E em cima disso aí faz um trabalho muito bonito e importante, né? A gente está saindo agora de uma pandemia, depois a gente veio de uma enchente, a gente está navegando os mares digitais como nunca foram navegados. E como que fica a saúde das pessoas, Rejane? Na realidade, assim, são desafios muito maiores, né? Para as famílias, para a própria comunidade, né? E ela tem repercussão, sim, né? A pandemia trouxe várias consequências para a saúde mental e para o bem-estar, né? A falta de bem-estar das pessoas, muitos receios em relação à saúde, aumentando a ansiedade, né? A enchente vem ainda mais na contramão, né? E aí o nosso estado dói, né? Quem ama o estado, né? Sim, que nem eu que já tenho uma certa idade, eu ouço o hino rio-grandense e aquilo é forte no meu coração, né? Então e por outro lado essa solidariedade é importante, mas assim isso respingou, né? Respingou as pessoas que passaram, é muito dolorido. É raro alguém que não tenha uma ligação tanto da pandemia, que teve alguma repercussão de perder um ente querido, ou de ter passado pela Covid, de ter passado os receios, crianças que nasceram nesse período, né, e as gestantes com muito medo até de pegar a Covid. Nós temos crianças que até chegam, filhos da Covid, como a gente diz, que chegaram a pegar, depois quando voltaram, né, para a vida normal, assim, do dia a dia, de tocar na criança como... É verdade que existe essa criança, né? Então, é uma situação difícil, né? E da enchente também, assim, né? Só não se comoveu, acho que... Quem não leu notícia, né? Justamente, quem ficou... Justamente, né? Então, nós temos... ou novas realidades, né, com dificuldades, e a tecnologia vem também na contramão, eu diria que das crianças, mais atrapalhando o desenvolvimento do que auxiliando pelo uso excessivo, né? A tecnologia em si é ótima, né? Nos abriu muitas portas, inclusive muito conhecimento, né? Mas as crianças ficaram muito tempo na tecnologia, substituir a brincadeira livre pela tecnologia é um prejuízo significativo, e inclusive idades, né? Assim, às vezes a gente vê bebês com o celular, né? Crianças de 1 ano e pouco que a gente, né, as pessoas se orgulham de dizer, ela sabe fazer tudo na tecnologia. E eu digo, mas não é para agora, né? Então, são desafios bem significativos. As pessoas cada vez conversando menos, né? Aí vem aspectos de depressão, de isolamento, né? Na verdade, eu acho que é interessante porque a gente, assim, foram 3 fases, na verdade, que a gente pode falar, né? A pandemia, ela trouxe um isolamento que todo mundo foi para dentro de casa e todo mundo teve que ficar confinado, né? Depois a gente passa por uma pandemia, por uma enchente que une a comunidade, né? E agora a gente está também falando sobre essa questão do digital. Então, assim, todos eles vão para um ambiente onde a gente precisa falar bastante, né? E às vezes a gente precisa procurar um apoio para falar, né? Eu acho que isso tá acontecendo bastante, tanto da questão da pessoa sozinha, né? Quanto às vezes o casal, ou às vezes a família, né? E para isso tem um consultório, né? Como que uma psicóloga consegue falar sobre tudo isso? Me conta, gente. Na realidade, assim, né? O setting terapêutico, ele é aberto eu gosto de usar a metáfora do espelho. Né? O terapeuta, o profissional que vai escutar, vai funcionar como espelho. A família, o casal, a criança manda a sua imagem e a gente manda a mais aberta. Para poder olhar por outros ângulos, né? Então, aí produz-se insights, né? O profissional da saúde mental, ele não diz os passos para você ter saúde, você vai fazer isso, isso e isso, né? Então, na realidade, começa a se dar conta, né? Para os pais, as orientações, às vezes, a gente faz assim, olha, a consequência de tal situação
né, vai gerar na criança, pode gerar na criança, na família, tal questão, né? Aí leva a um questionamento. Mas na grande maioria é um espaço de fala aonde o profissional vai pontuando algumas coisas para que o próprio indivíduo ou a própria família, né, o objeto de atendimento, tenha as suas conclusões, faça movimentos, a ponto de, às vezes, a pessoa dizer, eu não sei que horas isso modificou dentro de mim, que horas isso deu, né, o insight, né? Então, sabe que antes a gente estava fazendo, que a gente fez a nossa, que a gente chama pré-entrevista, assim, que a gente estava conversando, a gente estava comentando que tu já passou pela geração lá do primeiro foi o filho, depois foi o pai, depois foi o avô, né? Uhum. Então, assim, eu te conheço há mais de 20 anos, né? Verdade. E a gente vê, assim, que o que mudou, assim, Regiane? Será que a gente pode dizer que os problemas são diferentes? As dúvidas, as questões mudaram muito nos últimos 36 anos, Regiane? Eu diria assim que a maneira de viver ela tem uma diferença significativa, né? Assim, aquela coisa que se tinha de viver em comunidade, de as pessoas umas visitarem as outras, das crianças poderem brincar, né? Na redondeza, e que até um olhava, né? Um vizinho olhava por todas aquelas crianças, né? Até de ter essa coisa assim, de repente uma pessoa recolhe a roupa do varal da outra. Essas coisas, elas diminuíram, né? Não posso dizer que não existam mais, mas elas diminuíram muito, né? Cada vez a individualidade tem sido bastante grande. E isso gera problemas. Isso gera problemas, uma outra maneira de viver, menos solidariedade, menos possibilidade de se colocar no lugar do outro, menos comprometimento, né? Acabava sendo na redondeza ou até na cidade uma grande família. Vacaria ainda tem uma característica interiorana, né? A gente conhece muitas pessoas, mas mesmo assim a gente já percebe a diferença, né? Algumas famílias, em função da pandemia, entraram para dentro das suas casas e quase não conseguiram sair de novo, ou saem muito pouco, né? Isso acaba... A socialização para o ser humano é muito importante. Não, então, sabe que enquanto tu estava falando sobre essa questão, eu fiquei fazendo uma conexão muito forte com o ambiente escolar, né? Porque essa evolução, na verdade, assim, não sei se a gente pode falar a partir tanto de evolução, porque isso é uma coisa que a gente gostaria de não perder, eu acho, sabe? Porque esse sentimento, principalmente os mais antigos, né? Era um sentimento que talvez eu acho que a tecnologia meio que colocou uma cortina de fumaça, porque ele é um sentimento muito verdadeiro e bonito, né? E uma das coisas que eu faço, assim, uma relação muito grande... tanto no ambiente escolar, assim, como que... Hoje eu deixei os filhos na escola e eu estava vendo como que os pais acabam se aproximando, assim, com um sentimento muito verdadeiro, né? Do que está acontecendo com o teu filho, e aí a gente meio que se identifica. E uma das tuas atividades, né, vai em relação à questão da psicologia escolar, né? Tu é neuropsicopedagoga, então tu entende dessa área mais do que ninguém. Como que ficou o ambiente escolar? Mais uma vez, ele acaba sendo um grande protagonista desse momento, né? A responsabilidade que todos os professores têm e tudo mais, né? Na realidade, hoje se entrega para a escola muito mais do que se entregava antes, né? As crianças. Por mais que tenha essa socialização, diminuiu bastante, né? Aquela coisa que se tinha também, né, de receber os amigos em casa, né? Então as famílias dos colegas passavam a ser o grupo de convivência. Hoje é um pouco mais restrito, né? Trabalhos escolares me chama a atenção, né? Porque era muito comum a gente ter o grupo, até assim, pensando nos meus filhos, né? Para mim era uma satisfação os colegas irem lá em casa, a gente preparar um lanche, dar uma observada como é que estavam fazendo a atividade, a pesquisa, dar uma sacudida, primeiro vamos fazer o trabalho, depois vamos brincar, né? Turma, né? Isso, né? E assim como eles iam na casa de outras pessoas. Hoje eu sei que até em função da correria do dia a dia, da quantidade de atividade,
A solicitação é que esse tipo de atividade não exista quase, né? Que sejam feitas dentro da escola e numa altura em diante eles já estão com aquela coisa que eu acho muito complicada, inclusive na universidade, né? Porque as pessoas estão muito atarefadas, que é assim, nós temos um grupo, né? Nós 4 que estamos aqui no estúdio, tu lê o capítulo 1 ou 2, a outra lê 3, 4, e aí depois a gente apresenta, né? E se perde o todo. Se perde esse conhecimento. Essa interligação entre tudo que está acontecendo. Isso. E também as interações, né? Assim, eu trabalho numa escola que se preza muito, né? Por essas atividades de integração, né? Alguns jantares das famílias na educação infantil, as comemorações, né? Porque a gente entende que isso aproxima essas famílias, a criança conhece os outros pais, os pais conhecem as crianças, então a escola entra bem nesse propósito e é bom que os pais também possam aumentar essa convivência, voltar a aumentar. Eu sempre acho que evolução é assim, a gente pega, vê o que acontecia, porque, né, às vezes as pessoas dizem, no meu tempo, tá, então vamos ver o que nesse tempo era bom e vamos tentar preservar. E não vamos negar as evoluções e as outras coisas, né? Então, quando se vai, né, uma pessoa que era bem significativa na minha vida dizia assim, as coisas acontecem de um extremo para o outro para depois achar o meio termo, né? Então, tem muitas coisas que hoje, tanto essas tragédias como a tecnologia, como a suposta evolução, né? Que trouxe muito isolamento e muito distanciamento. E tem sido a causa de muita depressão. Não, e uma das coisas assim que, falando até, tu entrou no universo da escola, como eu tenho um filho de 2 anos e uma filha de 4, e a gente está vendo que o ambiente escolar, principalmente aqui em Vacaria, ele ainda preserva muito das características. A gente morava em São Paulo antes, e lá a gente não tinha identificado tanto dessa proximidade, sabe? E ali a gente, através desses colegas que acabam, né? A gente já sabe as historinhas, nosso filho conta que o fulano foi muito querido, que a fulana foi muito legal, né? E os pais depois acabam se engajando. A gente vê uma valorização muito forte, ainda como uma característica talvez até que regional, né? E aí que a gente consegue perceber como que a escola continua e cada vez mais que ela cresça, né, ocupando esse protagonismo, né, que vocês que são os profissionais que estão lá, e uma das coisas assim que sempre vem na cabeça é inerente a gente pensar como que o professor precisa ser cada vez mais valorizado, sabe? Porque é extraordinário o que eles fazem, sabe? O que eles levam para a gente no sentido de formação, de educação, né? De bons hábitos, bons costumes, né? E cada vez mais eu acho que como pais a gente tem que também respeitar o professor, sabe? É uma tarefa difícil, assim, que, né, a gente precisa recuperar como antigamente, eu acho que nesse ponto antigamente era, sabe? Na realidade, assim, né? O professor, até um período, ele era visto como mestre, né? Pois é. E houve, assim, uma desvalorização tanto do trabalho como, às vezes, a remuneração também, no meu entender, né? São profissionais que precisariam ser mais valorizados financeiramente em função de um bem-estar, né? E até para buscar a cultura, para poder viajar, para fazer uma série de coisas, né? E eu sempre digo assim, né? Uma boa professora, um bom professor fica no coração das pessoas. E até trabalhar com a educação é muito legal nesse sentido, né? Porque passam-se anos, né? E aí tu encontra alguém que... Ontem, né? Eu fui num estabelecimento e ainda brinquei com os funcionários deles. E tu sabe que esse menino me branqueou os cabelos dentro da sala. E hoje eu vejo assim que o teu dinamismo, né? Fez tu ter esse estabelecimento muito legal que está fazendo a diferença na cidade, né? Então... né, uma lembrança boa, falamos da turma, que então a escola ela tem um papel bem importante e os professores também, né? E geralmente os professores têm
uma dedicação, um coração do tamanho do mundo, né? Buscando o desenvolvimento de cada aluno, né? Então, é uma profissão muito importante e nenhum de nós chega a qualquer profissão sem passar pelo professor, né? É verdade, sem dúvida alguma. Eu sempre que eu tenho oportunidade de falar do professor, eu faço questão de agradecer, assim, porque é incrível, né? O que o professor faz naquela fase que a gente é tão pequenininho, ele digamos que exponencia na fase que a gente é grande, né? Aquele valor vem se multiplicando. E tu abriu uma janela agora na tua fala que eu tenho que acessar aí, que é a janela também do teu tempo como psicóloga, né? Conta essas histórias, assim, tu falou de um caso, né, de um aluno, mas acontecem situações, né, que lá atrás tu atendeu e às vezes, que tu falou, às vezes no comércio, às vezes, né, às vezes teu filho, tua filha encontra com alguém que tem uma relação com que foi teu paciente. Como que é isso? Como eu tenho, né, assim, anos de trabalho, né, então eu já, de uma maneira ou de outra, ou pela escola, ou pelo consultório, eu faço muitas atividades voluntárias, né? Então, eu já circulei por muitas situações, né? E é muito comum eu ter esse retorno. Às vezes, chegar num estabelecimento, uma pessoa dizer assim, lembra que tu disse quando meu filho tinha lá 10 anos, né? E até hoje está sendo útil para a vida deles. Esses dias aconteceu uma professora que está dando aula na escola que eu trabalho, né? Nós fomos numa janta, de uma confraternização, e ela disse, tu lembra que lá no laboratório, lá na UCS, no laboratório, tu me disse, calma, que depois que o filho nascer, tu vai te aliviar, e ela estava fazendo a monografia dela, né? E ela se eu estava de cabelo em pé, porque aquela coisa assim, tem que afunilar o tema, tem, complexo, né? Parece que não vai... E aí eu disse, gente, tu vê assim como... para as pessoas, né, a gente pode fazer a diferença, sim, em conseguir colocar uma coisa que seja sensata, que toque o coração, né, naquele momento que é importante para as pessoas. Sabe que a minha mãe é professora de educação física, né? E se aposentou, né? Então, seguidamente, né, a gente está conversando, às vezes no meio da conversa ela diz assim, mas esse foi meu aluno lá, sabe? E a gente, assim, fica pensando, assim, como que esse é o maior dos troféus, assim, né? Para o profissional, né? Que ele olha aquele aluno, né? Eu vejo pelas crianças, né? Que estão lá estudando agora. E a gente começa a ver, desde o pequeno agora que está tirando as fraldas, aí a gente vê, assim, aquela emoção de deixar a minha filha ir na escola, né? Ir sozinha até a sala de aula. Né? E no começo, quando começa a chorar, e a gente tem que, como pai e mãe, né, mostrar que a gente é forte, que a gente é corajoso, e deixar eles na sala de aula, mesmo que dão aquela choradinha, aquela resmungada, e a gente fica ali, nossa, não, eu quero levar de volta para casa, porque é difícil, né? Tu sabe, Lucas, que a gente leva até vocês passearem um pouquinho, né? Os pais... Eu costumo, às vezes, dar a volta até na quadra, né? Com alguns pais que a gente vê que estão com essa dificuldade de separação, né? E em alguns casos, quando a gente volta, a criança já não está mais chorando. Tem alguns que, às vezes, prolongam um pouco mais. Cada criança é uma criança, né? Mas essa hora da separação é uma, né? Na escola que eu trabalho também é uma coisa que a gente presta bastante atenção e auxilia muito os pais, né? Não, com certeza, super, super importante. A gente falou um pouquinho sobre a questão, né, do lado mais do indivíduo, da família, né? E como que fica a questão também, tu atende, né, a parte de empresas também, do lado corporativo, como que ficou também esse momento todo que a gente viveu por empresas? Tu teve algum sentimento em relação a isso? Teve alguma empresa que tu conversou com alguns colaboradores sobre esse momento também que passou de, não só da enchente, sobre isso? Ou vai mais para um lado mais corporativo no sentido de relacionamento com treinamentos corporativos? Como que fica o teu trabalho em relação a isso? Assim, ó, eu trabalho com essa mediação né, do corporativo, às vezes até aberturas de CIPAT, né, algum treinamento, principalmente quando a gente vai trabalhar um pouco de autoconhecimento, e às vezes a gente traz ali no Centro de Atendimento Integrado também trabalhando as emoções, daqui a pouco até uma oratória, aí a demanda que tem, né? Mas dentro tanto da pandemia como das enchentes, né?
houve demanda de funcionários, houve demanda de pessoas que ficaram, né, na pandemia, muitas pessoas com bastante problema de memória, com uma certa ansiedade pelo receio de ter passado 1 ou 2 vezes pela Covid, ter tido uma hospitalização. Outras pessoas que, né, fizeram outros sintomas também em relação... Porque no início da Covid nós não sabíamos nada sobre, né? Qual seria o dia seguinte? Justamente, que tipo de cuidados reais tinha que se ter, né? Então, houve bastante. E agora, das enchentes, tanto algumas pessoas em relação a familiares, de repente, né, uma pessoa que tem um filho que mora num outro lugar, como eu tenho algumas empresas que têm filiais, ou até a matriz não é daqui, né? E que daí, hoje o atendimento até online tem entrado... fazer esse tipo de suporte. Esse tipo de, né, assim, ó... eu já atendi gente que está morando no Rio de Janeiro, que eu atendi aqui, foi para o Rio de Janeiro e a gente seguiu fazendo terapia online, né? Então... Não é uma situação tão tranquila, né? Regiane, a gente navegou, assim, na verdade, tanto pela questão de empresa, individual, família e casal, mas, assim, se a gente for fazer, assim, pensando muito em saúde mental, qual que é o momento que a pessoa deve procurar ajuda para cuidar da saúde mental dela? Eu tenho uma paciente que ela diz assim, ela está tentando muito convencer o companheiro dela também a fazer terapia, né? E ela diz, terapia, né? Cuidar, fazer um processo terapêutico, que eu sempre sugiro assim, ó. Vejam o profissional, se essa pessoa tem a graduação adequada, né? Porque surgiu muito na nossa área algumas pessoas que podem ser boas pessoas e tal, mas que fizeram um curso de 3 semanas, 4 semanas e está se intitulando terapeuta, né? E na melhor das intenções, mas não vai conseguir dar conta, né? Que nem eu querer assim, fazer um curso para fazer cirurgia. Né? Eu faço um curso de alguns meses e vou sair, o máximo que eu posso ficar é de instrumentadora de cirurgia e ainda tem seus requisitos, né? Então, sempre você vê que profissional você está procurando e aí, assim, ela usa para ele, né, que terapia é liberdade. Porque tu vai te conhecer e vai fazer escolhas na tua vida. Tu pode modificar sintomas, sim, né? Pode ser até uma busca de autoconhecimento, e eu até coloco que a procura hoje é bem significativa e futuramente aumenta. Em casos que já está estabelecido, por exemplo, uma depressão, só ser tratada medicamentosamente, eu tenho assim, os meus questionamentos e a gente vê ao contrário, né? Quando a pessoa faz um suporte de medicamento, mas se trabalha terapeuticamente, ela vai se percebendo, aí cada caso é um caso, mas assim, bom, eu sei que tais situações me geram ansiedade, então eu me organizo de forma diferente, né? Eu cheguei a ter uma pessoa que, né, era assim, um empresário né, com muitas atividades, e ele começou, de um tempo em diante, ele disse, mas eu não quero ficar tomando essa medicação o tempo todo. E aí a gente fez uma combinação com o psiquiatra que ele levaria na pasta dele, no tempo das pastas, né? Não era o note, eram as pastas. Ele teria nas pastas, mas que ele faria uma organização diferente. Ele chegaria na cidade que ele ia fazer as reuniões, enfim, as negociações, um dia antes. Pegaria um hotel que tivesse uma certa estrutura, que ele pudesse ir, né, nadar um pouco, fazer alguma coisa, dar uma relaxada, né? E ele deixaria a medicação dele ali, por um tempo ele usou isso. Ficaria a medicação ali na pastinha como suporte. Inclusive, ele disse que dava uma disfarçada quando ele achava que, né, abria a pasta, pegava o comprimido, tomava, né, e chegou um ponto que ele não precisou mais disso. Ele foi estabelecendo, aí ele viu que, né, realmente, assim, uma atividade grudada na outra. Então, às vezes, pode ser a maneira que você está organizando a tua vida, né? Então, tudo isso na terapia vai sendo reorganizado, fora, às vezes, assim, né? Eu gosto muito de uma colocação do Cooper que diz assim, que a vida, ela só pode ser entendida se olhada para trás, mas só pode ser vivida se olhada para frente, né? Sabe que tu falou em vida
vida para frente, uma das coisas assim que passou na minha cabeça conectada com um psicólogo, assim, que eu acho que para muitos adolescentes, eu acho que é um dos primeiros momentos assim que na verdade ele acaba encontrando com a psicóloga, é quando chega aquela época dos testes vocacionais. Uhum. Isso ainda existe? É usado isso? Sim, sim. Né? Assim, ó, eu trabalho, né, também com o teste vocacional. Eu sempre fui uma curiosa de carteirinha, pois né? Porque eu me recordo assim de ter escutado de várias pessoas, né, que assim que tu foste muito assertiva, né, em vários. É que assim, ó, eu tive a felicidade de fazer um curso de orientação vocacional, né, depois da minha formação, com a Rosane, não vou saber lembrar de dizer o sobrenome, que era a psicóloga que fazia no cursinho Mauá, em Porto Alegre, que na época era referência, né? E, assim, ela tinha algum material que ela tinha criado e também, né, dava essa visão a ponto de que, eu sempre digo assim, né, a orientação que vai ser feita não é 1 ou 2 encontros. Vai ter uma sequência de encontros onde a própria pessoa que está sendo avaliada vai se conhecer na questão dos gostos profissionais, né, das suas preferências. Não é uma terapia, mas é assim, das suas preferências, né? Uma atividade que eles fazem, assim, coloca a tua vida quando criança, atualmente, projeta a tua vida para daqui a 10 anos, né? E até eu uso o termo principalmente quando eu trabalho em grupo ou na escola, que eu, né, realizo com a turma do 3º ano, que você não pode querer fazer oceanografia e morar em Vacaria. Uhum. Ficou incompatível o teu projeto. Uhum. Então, a gente vê essas questões também, né? Que projeto, o que você espera para a sua vida? Então, a gente vê também questões de realidade. Também vou fazer só um curso porque financeiramente eu posso ganhar muito bem, mas se tu não estiver em sintonia contigo, né? E até brinco com eles. Quando eu cheguei em Vacaria, alguém disse que se eu quisesse viver de psicologia, ia morrer de fome. Hoje eu tenho trabalho, né? Às vezes eu digo, olha, gente, eu vou passar por uma colega porque no momento eu até gostaria de fazer, mas não consigo dar conta. A idade também está pegando um pouquinho, né? Tem que diminuir um pouquinho o ritmo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, como tu falou assim, a saúde mental, ela só aumenta a sua prioridade, na verdade. Eu acho que mais do que nunca a gente está olhando para a saúde mental e está dizendo assim, a gente precisa cuidar dela também. Sim. Né? Uhum. E assim, pessoas que buscam uma alta performance, não só, Lucas, eu tô me sentindo, sei lá, tô com depressão, tô ruim. Não. Às vezes a pessoa está super bem e é justamente aí, né? Que ela pode procurar também o trabalho, né, de uma terapeuta, enfim, de uma pessoa que possa contribuir. Né? Tem a pirâmide de Maslow, né, que começa as nossas necessidades básicas, assim, que seria alimentação, moradia, né? Aí, né, no topo é que vai estar a autorrealização, o autoconhecimento, né? Então, eu posso estar no topo e, inclusive, assim, me organizar e projetar a minha vida lá para frente, né? Porque de repente eu posso ter uma vida muito dinâmica e às vezes está dando uma perna muito grande para o trabalho, uma perna muito grande para a família, uma perna, né? Porque eu sempre digo que tem 4 pilares essenciais, né? Família, trabalho, sociedade, né? E algum tipo de espiritualidade que não necessariamente precisa ser uma religião, mas eu preciso acreditar em alguma coisa, ter uma motivação, né, para estar de pé. Era um assunto que eu queria saber mesmo, né? Se a psicóloga entra na espiritualidade. Eu acho que claro que entra, né? A espiritualidade é uma força também. Justamente, né? Inclusive, né, eu tenho um grupo de estudos, né, com pessoas que são tops, assim, a Kátia pediatra, a Laura Grande, né, a Luciana Guedini, tem o Rogério, que é uma pessoa que daí, ele, pela curiosidade dele, ele lê muitas coisas, né? Às vezes a Annelise vai por lá, a Juliana, né?
E o último livro, né, que aí a Laura, né, Chegando. que é assim a psicologia e né, e a meditação e os monges e os, né, porque a meditação ela tem um papel bem importante que é assim de você voltar para dentro de ti, né, que até é mais ou menos o papel da oração. Eu rezei, e cada um acredita, né? E eu sempre trabalhei, né, Lucas, assim, se te faz bem, tá bom. Sabe né? que teve um médico, eu tive a oportunidade, eu trabalhei 8 anos na área da saúde, e teve um médico que um dia eu vi ele concentrado assim no canto, e eu falei, doutora, a senhora não tá muito bem, né? Tá no seu canto aí, tá tudo certo. E ele usou uma expressão que eu não conhecia, ele disse para mim assim, Lucas, eu estou ensimesmado. Eu falei, doutora, me perdoe, mas eu não me lembro muito do conceito do ensimesmado. E ele disse assim, Lucas, estar em si é bom para todo mundo. Justamente. Esteja um pouco em si, porque é uma forma de você meditar, é uma forma de você, né, se voltar para o seu interior e fazer disso uma grande construção, né? Ótimo, então, assim, eu gostei muito daquela fala dele e nunca esqueci, porque é uma palavra que a gente não usa no dia a dia, mas muitas vezes ela deveria ser praticada, sabe? De tu voltar um pouquinho e dizer, e como é que foi o teu dia? Como que tu absorveu tudo que tu viveu, né? E mais do que nunca, no tempo que a gente vive, que a gente está querendo trazer hoje, graças a Deus, tu aceitou o convite de vir para cá para falar um pouquinho sobre saúde mental. A gente quer deixar um convite, né, permanente, né? Então, de qualquer coisa que a gente veja, assim, que cada vez mais a gente se conecte, a gente vai estar, enfim, te convidando para vir aqui novamente, né? Para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante para toda a comunidade. Todos têm essa necessidade de ter uma saúde mental saudável, né? Então, assim, Regiane, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho, em nome de, sei lá, de centenas de milhares de pessoas aí que passaram, né, nos últimos 36 anos por ti, né, e tiveram, né, todo o teu carisma, toda a tua alegria, né, todo o teu sentimento, assim, de estar... Ontem a gente estava falando sobre essa palavra aqui, que era se colocar, né, nos sapatos das outras pessoas, assim, né? Que teve aquele lado de tu estar ali dizendo assim, poxa, deixa eu me ver o que está acontecendo para encontrar a melhor maneira, né, para te ajudar nesse momento que tu está atravessando, né? Então, obrigado, parabéns pelo teu trabalho mais uma vez. E espero que tenha gostado do nosso bate-papo. Bem interessante, e até digo assim, que quando a gente faz o que a gente gosta, né, a coisa flui, né? Então, tu tem curiosidade de estudar, tu faz com qualidade, tu põe o coração naquilo. E eu até falo para os, né, meus orientandos em teste vocacional. Se você escolhe tua profissão, você levanta de manhã com vontade de trabalhar, pode ter o cansaço do dia a dia, mas um bom banho, né? Uma descansada, uma relaxada, ou até uma descontração. No outro dia tu está pronto de novo. Agora, quando tu diz assim, ai, amanhã eu tenho que ir para aquele trabalho, né? Aí é complicado. Então, obrigada pela oportunidade, né? E que a gente possa estar contribuindo e tô dentro, né? Eu gosto muito dessas atividades, né? Que bom, obrigado. Muito bem, gente. A gente está fechando por aqui. Mais um registro aqui do Diário de Vacaria, um registro muito importante. A gente está trazendo hoje pela primeira vez o tópico saúde mental, um tópico que a gente vai usar várias vezes. A gente vai conversar diversas vezes sobre os assuntos importantes. Se você que está nos acompanhando tem sugestão de um assunto para a gente falar com uma psicóloga, né, tão conceituada quanto a Regiane, que pode trazer para nós, ampliar, colocar luz sobre assuntos que são realmente importantes para você, não deixa de escrever aí nos comentários, pode mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, que a gente coloca na pauta aqui dos vídeos que a gente vai falar. É isso aí, o Diário de Vacaria fica por aqui, até o nosso próximo destaque. Valeu, pessoal, até mais.